Nós vamos hoje do 30 ao 37. Falaremos sobre o maior no reino do céu. Quem é o maior no reino do céu? Vamos ler a palavra de Deus, Marcos 9, de 30 ao 37. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 9, 30 a 37. E tendo saído dali, passaram pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas, 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto, e tinham medo de perguntar. 33. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreendermos a sua palavra e que o teu Santo Espírito possa colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Que nosso coração esteja escancarado, aberto para ouvirmos a tua palavra com fé. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Disputas de poder é algo extremamente comum na natureza, né? Os leões guerreiam entre si para instituir um líder e qual que vai dominar a savana, né? Qual que vai dominar a selva, né? Os leões então se guerreiam e instituem então aquele líder. Os primatas têm o macho alfa que vai dominar sobre as fêmeas e caçar pelo grupo todo. E tem os seus privilégios também na parte da alimentação. Os lobos têm um casal. E é curioso isso, que apesar de ter o lobo alfa, a sua esposa também lidera nesse sentido, a sua fêmea também lidera nesse sentido, que é um casal dominante que em troca tem a prioridade também na reprodução. As galinhas têm a galinha dominante. E isso é muito curioso, porque até na galinha tem galinha dominante. Né? Não é que nem... Como que é o nome do filme lá que você gosta? Como que é? A Fuga das Galinhas, né? Mas no meio do galinheiro tem ali a galinha dominante, que tem o direito a bicar as outras galinhas. Né? Ela bica as outras galinhas. Ela se torna, então, a galinha dominante sobre as outras. As grandes e pequenas empresas têm sempre alguém tentando puxar o tapete do chefe para tomar o seu lugar. Sempre vai ter alguém no meio de uma empresa que vai querer puxar o tapete. Talvez você queira puxar o tapete do seu chefe, ou se você é um chefe, talvez alguém queira puxar o seu tapete. Se alguém quiser puxar o meu tapete, nem precisa pedir. É só puxar mesmo. Não tem problema. Mas as grandes e pequenas empresas querem, então eles lutam no meio corporativo para ver quem que vai ser o chefe e dominar sobre aquela pequena ou grande empresa. O homem e a mulher disputam entre si para saber quem vai ser o cabeça do lar. E por mais que a gente olhe na Escritura, que a gente vê quem de fato deve ser o cabeça do lar, mas ser liderar com amor e graça a sua esposa, mas no meio comum, o que nós encontramos é mulheres, como uma música já um pouco antiga,
dizendo que as mulheres é que vão dominar o mundo. E os homens também, no outro contrário, sendo machistas, dizendo que vão dominar sobre as mulheres. Essa guerra, ela está desde Gênesis e ela vai continuar até o fim de nossas vidas. Os irmãos disputam para ver quem que vai receber o maior pedaço de carne, né? Isso é muito comum. Ou do bife, ou de alguma comida, ou algo assim. E quando a mãe pedia e falava para o meu irmão, olha, vocês vão dividir entre si. E aí o que a gente fazia, eu com o meu irmão, a gente pegava uma fita métrica e media certinho ali para ver se aquele lanche conseguiria ser dividido sem ele receber mais do que eu. Mas sempre tinha essa disputa. E aí ele brigava comigo, porque ele falava, eu sou o irmão mais velho, eu tenho que comer mais, e eu não, mas eu também estou com fome. E aquela briga eterna e até o fim da vida, os irmãos sempre brigando para ver quem que vai receber o pedaço melhor, ou quem que vai sentar na frente do carro, ou da moto, ou algo assim. Isso é algo normal. Na igreja, sempre tem também alguém tentando ser o maior e querendo ser servido pelos outros irmãos. Às vezes é o pastor, às vezes é o dono de igreja, às vezes é o presidente da igreja. Sempre tem, às vezes, né? Na maioria das igrejas vai ter alguém que vai querer dominar sobre os outros, o que vai servir menos e o que vai querer que as pessoas o sirvam. Quem será, porém, considerado o maior para Deus? Quem vai ser considerado o maior para Deus? Quem serão os maiores no reino de Deus? Quem será que vão ter as maiores mansões? Se é que vai ser assim, dividido dessa maneira. Quem será que vai estar lá na frente, sentado lá na frente, perto de Deus? Quem são essas pessoas? Será que vai ter pessoas que vão ter tronos diante do Senhor? Ou algo nesse sentido? Quem serão aqueles considerados por Deus como verdadeiros cristãos e que vão merecer honra ao Senhor, honra do Senhor? Quem serão esses? Quando nós olhamos e começamos a fazer essas perguntas, já está errado. E é justamente isso que nós veremos hoje. Que nós não devemos ficar fazendo a pergunta de quem vai ser o maior no reino de Deus, porque já tem estipulado. O que Jesus começa a discutir aqui, e ele só vai terminar, ele vai voltar a essa discussão lá no capítulo 10, versículo de 35 ao 45, onde ele vai voltar a essa discussão de quem vai ser o maior, mostrando que os discípulos ainda não tinham entendido completamente o que Jesus estava ensinando, mas aqui Jesus começa a mostrar quem de fato serão os maiores no reino de Deus. Quem serão aqueles que serão honrados pelo próprio Deus? Vamos olhar primeiro os versículos de 30 a 32, que diz que o maior no reino morrerá como o pior. O maior no reino morrerá como o pior. Diz assim, 30 a 32. E tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse. Jesus não queria que ninguém perseguisse eles novamente. Então ele queria estar ali em silêncio. Lembrando que agora Jesus já estava no seu ministério público, em que as pessoas estavam já chegando até Jesus, mas nesse momento Jesus não queria que as pessoas o seguissem, porque ensinava aos seus discípulos. Ele volta então para os discípulos e começa a ensinar no particular, a ensinar algo precioso. Ele quer preparar os seus discípulos para aquilo que já está chegando, que é o seu fim. E Jesus agora está abertamente dizendo para os seus discípulos qual é o seu propósito de vida. Para que ele veio, o que ele veio fazer aqui na terra. Por que Jesus veio para essa terra? E então ele dizia, o Filho do Homem, e aqui é uma referência de Daniel, lá de Daniel 9, fazendo referência ao próprio Cristo. O Filho do Homem, Jesus, será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Então perceba, o maior, que é o Filho do Homem,
Este Filho do Homem, Jesus usa de propósito porque era esta ilustração de Daniel, em que dizia que o Filho do Homem virá na nuvem e mostrará para as pessoas que ele é o próprio Messias, o Filho do Homem. E Jesus está dizendo, o Filho do Homem, na verdade, neste momento, ele vai ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Os discípulos começaram a pensar, talvez, mas espera aí, nós não acreditamos que Jesus era este Filho do Homem, o Messias que virá? E Jesus está dizendo que ao invés dele reinar sobre nós, nesse momento, na verdade, Jesus está dizendo que eles vão o matar, que os homens vão o matar. Não faz muito sentido. Então ele continua, mas 3 dias depois da sua morte, ele vai ressuscitar. Obviamente, nós sabemos que referência ele está fazendo aqui. Está falando sobre a referência da sua morte, da sua ressurreição. Mas para os discípulos isso não fazia sentido. A gente tem que lembrar que os discípulos não sabiam que Jesus ia morrer e ressuscitar. Eles não sabiam isso claramente. Eles ainda não tinham visto. Para eles, Jesus viria para reinar, para ser o maior. Jesus estaria ali para ser o maior entre todos. Porque afinal ele é o Filho do Homem, ele é o Messias. E os discípulos estavam aguardando e pensando, bom, Jesus, de fato, o Messias quando virá, ele vai estabelecer o seu reino aqui. E isso vai ser importante para o que vem logo a seguir. Mas Jesus está mostrando, não, eu não vim para estabelecer o meu reino agora. Eu vim para morrer. E eu vim para ressuscitar. Depois de 3 dias, eu vou ressuscitar. E então o versículo 32 diz, eles, porém, não compreendiam isso. E tinham até medo de perguntar. Eles não entendiam como que isso era possível. Como assim Jesus virá para morrer? Não faz sentido. Eu achei que Jesus vinha para reinar. Na profecia de Daniel, na profecia de Ezequiel, na profecia de Isaías. Tantas profecias que... e não para sofrer. Mas os discípulos não entenderam e tinham medo de perguntar para Jesus. Porque na realidade, o maior no reino de Deus, que é o próprio Cristo Jesus, ele veio para morrer como o pior, para receber a pior morte, para morrer em nosso lugar. E esse é o maior exemplo de Jesus, que o maior de todos está acima de todos nós. Não veio para estabelecer o seu reino neste momento. Ele veio para sofrer. Ele veio para ser o pior, para estar abaixo de todos, para ser o servo de todos, como veremos lá em Marcos 10, 35, 45. Ele veio para sofrer. E é isso que os discípulos não conseguiam compreender. E é isso que muitas vezes nós não compreendemos. E é isso que as pessoas que querem sempre ser as maiores também não compreendem. É por isso que nós vamos então para a segunda parte, do 33 ao 35, que diz que o maior no reino será servo de todos. O maior no reino será servo de todos. Diz assim, 33 ao 35. Chegaram então a Cafarnaum. Então eles saíram da Galileia, passaram pela Galileia e chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, talvez a casa de Jesus aqui, Jesus perguntou aos seus discípulos, sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Então houve uma discussão, e Jesus se faz de doido aqui, fingindo que ele não sabia o que eles estavam discutindo, mas ele sabia muito bem. Jesus sabe, conhece o nosso coração. Mas Jesus se faz de doido nesse sentido e diz, o que vocês estavam discutindo no caminho? Sobre o que será que vocês estavam discutindo no caminho? E eles se calaram. Eles ficaram quietos, envergonhados. Porque eles perceberam que essa discussão era uma discussão inútil. Porque eles tinham discutido entre si quem era o maior. Perceba, eles não respondem para Jesus. Eles não dizem para Jesus. Eles não dizem qual foi o motivo da discussão. Mas Jesus conhecia o coração deles. Jesus sabia o que estava no coração, assim como Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe tudo aquilo que a gente pensa. Não adianta escondermos, porque Jesus conhece. E Jesus, então, sabendo que no coração deles, eles estavam discutindo entre si, quem seria o maior? Sobre quem era o maior? Imagina Pedro, Tiago e João, talvez pensando, não, mas espera aí.
Eu fui chamado primeiro. E aí André, o Pedro, Tiago, João e André pensando, não, mas nós fomos chamados primeiros. Nós estávamos lá e vimos a transfiguração de Jesus, nós vimos tantas coisas, Jesus sempre nos chama para orar, pelo menos nós três, Pedro, Tiago e João, André de vez em quando, então nós somos os maiores. E aí os outros discípulos, que são às vezes aqueles que a gente não lembra muito do nome, né? O tal de Bartolomeu, Tomé e tantos outros. E esses discípulos, Levi, estavam lá discutindo entre si. Falaram assim, não, mas espera aí, Jesus veio lá, era cobrador de impostos e de repente Jesus vem e me chama. Não, eu vou ser o maior. E aí Judas já pensando, não, mas sou eu que cuido do dinheiro. E a pessoa que cuida do dinheiro é a pessoa mais importante. Então eu sou o tesoureiro aqui do nosso grupo. Então como tesoureiro eu sou o maior, eu sou o melhor. Eu que sou a pessoa que Jesus mais honra. E Pedro talvez pensando, não, mas eu que sou a pessoa que mais honra. E João pensando, não, mas eu sou o discípulo a quem Jesus amou. O discípulo amado, como depois ele se chama depois. Mas quem era o maior? Eles começam a discutir entre si. Perceba que é uma discussão que em momento algum Jesus colocou alguém como maior do que os outros. Em momento algum Jesus instituiu Pedro como maior do que os outros. Não. Todos eram iguais ali. Todos eram discípulos de Jesus. E então Jesus se assenta, chama os 12. Talvez tinham mais pessoas junto com eles, mas ele chama especificamente somente os 12 aqui e disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Se alguém quer ser o primeiro, vai ser o último e servo de todos. Nós lemos no começo do nosso culto, nós leremos no final, lá em Lucas 14, 7 a 11, que fala justamente sobre isso. Como deve ser o nosso coração? O nosso coração deve ser sempre procurar ser o último. Jesus não está dizendo aqui que nós devemos procurar ser os primeiros. Não é isso. Não está dizendo, olha, procure ser o primeiro. Não, ele está dizendo, se o seu coração, ele quer que você seja o primeiro, então vai ser o último. Você vai servir a todos. Porque assim, o seu coração vai ser transformado ao perceber que você não precisa ser o primeiro. Que ser o último é muito melhor. É como Paulo diz, fazendo uma referência para Cristo, dizendo que ele diz, Jesus dizendo, que é melhor dar do que receber. É melhor servir as pessoas. É melhor dar do que você receber. Nós ficamos alegres quando nós recebemos um presente, né? Todo mundo fica alegre. Eu recebi um presente. Mas a gente tem que ficar mais alegre quando nós damos um presente. E quando você vira pai e mãe, você percebe exatamente isso. Ou até mesmo quando você dá para sua esposa algum presente e a sua esposa te dá um presente. O nosso coração vai sendo transformado de uma maneira que a gente sente mais alegria dando um presente do que recebendo um presente. E um coração grato ao Senhor percebe isso. Um coração de servo, ele percebe isso. Ele vai sendo transformado ao perceber que é muito melhor, traz muito mais alegria você dar alguma coisa para uma pessoa do que você receber de alguma pessoa. E esse era o coração de Jesus. Não pense que Jesus ficou triste em morrer por nós. Ao mesmo tempo que ele estava triste pelo sofrimento, mas ao mesmo tempo, Jesus estava alegre por morrer, porque ele estava morrendo pela sua criação. Estava entregando a si mesmo pelos seus filhos, e este é o amor. E quando nós então percebemos exatamente essa frase, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos, nós percebemos que há alegria nisso. O maior no reino de Deus será aquele que serve a todos, aquele que dedicou a sua vida inteira servindo as pessoas. Essas pessoas, de alguma maneira, talvez receberão galardões maiores. A gente não sabe muito bem quais são esses benefícios que as pessoas vão receber, se vai ter o maior nesse sentido ou não, mas o fato é, aqueles que querem ser o primeiro devem ser os últimos, devem transformar o seu coração para sempre querer dar.
e nunca esperar nada de ninguém. Nunca espere nada de ninguém. Quando um pai dá um presente para o seu filho, um pai com um coração realmente verdadeiro, ele não espera do seu filho nada, não espera nada em troca. Ele simplesmente dá para ver ele alegre, para ver ele contente. Um marido, quando dá alguma coisa para sua esposa, é a mesma coisa. Ele vai dar porque ele quer ver ela contente. A esposa dá alguma coisa para o seu marido porque só quer ver ela contente. É só para isso. Mas mesmo que não tenha nada em troca, não importa. Porque o que importa é que eu entreguei, que eu fui servo, eu servi aquela pessoa. E é isso que Jesus começa a nos ensinar aqui. Ele vai falar com mais profundidade sobre esse serviço lá no capítulo 10, versículo 35 ao 45. E a primeira aplicação, que parece que está meio fora aqui, mas não está, que é dos versículos de 36 a 37, terceiro ponto, que é que o maior no reino acolhe o menor. O maior no reino é aquele que se importa com o menor. 36 diz assim, trazendo uma criança, então Jesus, talvez tinham pessoas fora ali esperando Jesus, e talvez Jesus pegou algum filho de alguém ali, ou um primo, ou alguma coisa nesse sentido, a gente não sabe muito bem, mas ele pega uma criança, coloca no meio deles. Imagina essa cena, os discípulos ali reunidos, e pega uma criança e coloca no meio deles, tomando-a nos braços. Então ele pega essa criança, toma nos braços, coloca no meio deles, e diz, quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. Por que Jesus diz isso? Porque a cultura judaica era uma cultura que a criança era sempre a última. A criança era sempre a última a ser cuidada, a última a ser servida, como a gente conversando com o Felipe, lá de Moçambique, e quando o Felipe de Moçambique ele veio para o Brasil, ele achou muito curioso que aqui no Brasil, geralmente, as crianças são servidas primeiro. Geralmente são as crianças e as mulheres, pelo menos essa é a regra que eu coloco para a minha vida. Sempre as crianças e as mulheres que são as servidas primeiro, depois que são os homens. E o Felipe ele achou isso muito curioso. Por que as mulheres e as crianças são servidas primeiro? E às vezes as crianças entram na frente das mulheres e elas têm que comer primeiro. Porque lá em Moçambique, e isso é a cultura da maioria da África, as crianças são as últimas a comer. Agora, imagina em uma cultura, em um país, que neste país já é algo escasso, a comida já é escassa. O que acontecia muitas vezes é que os homens eram servidos primeiros, eles comiam toda a comida, e às vezes sobrava um ossinho de galinha, um pé de galinha, ou algo nesse sentido, uma coisa pouca ali. E então, depois que os homens se banqueteavam e comiam tudo, eles davam para as mulheres aquilo que restou. As mulheres não entregam para suas crianças. As mulheres comem primeiro. E depois das mulheres comerem, aquilo que resta daquilo que as mulheres comeram, então eles dão para as crianças. E as crianças ficam com fome, e muitas vezes ficam doentes, e de fato em uma situação terrível. Enquanto os homens estão lá cheios. E ele até falou assim, que não é uma questão de, eu vou reservar um pouco aqui para minha esposa e para o meu filho. Eu vou comer uma parte, mas aí o restante eu vou reservar para minha esposa e para o meu filho. Não, realmente, eles não estão nem aí. E isso dentro da igreja, isso é algo cultural. E dentro da igreja funciona assim. Quando ele veio para o Brasil, que ele veio, as crianças comendo primeiro, e depois as mulheres, e depois os homens, ele olhou para aquela cena, ele chorou. Porque ele percebeu que isso é ser cristão. Isso é ser bíblico. Ele percebeu que não é somente uma questão cultural, mas é uma questão bíblica, de que o menor é quem deve ser servido primeiro. Quem deve ser sempre servido primeiro
é o menor, em todos os sentidos, não só na comida, mas em tudo. Quem que eu vou servir primeiro? As pessoas dependentes, os mais idosos, aqueles que não conseguem se locomover, as crianças, depois as mulheres, então por último, os homens. Por último, os homens. E Jesus está dizendo aqui, quem receber uma criança tal como essa, então voltando, que isso aqui era uma cultura também judaica, de que as crianças eram sempre deixadas de lado. Na verdade, se um homem, no meio da rua, carregasse uma criança em seu colo, ele era considerado como um inútil. Ele era considerado como uma pessoa que não era macho. Está carregando uma criança, andando com uma criança. Não, isso é absurdo. Apenas as mulheres cuidavam das crianças. Os homens não cuidavam das crianças. Como a gente vê em muitas culturas que os homens nem trocar a criança troca, nem pegar no colo pega, porque esse negócio de estar com crianças é algo terrível. Os homens não brincavam com as crianças, e é isso que Jesus está dizendo sobre receber uma criança. Receber uma criança é servi-la, é cuidar dela, é entender que ela, apesar de ser menor do que você, ela deve ser tida como maior. Ela que deve ser mais servida e mais cuidada. Então Jesus inverte esta jogada aqui. Ele diz, se você receber essa criança, tal como esta, em meu nome, você recebe a mim. Cuidar daqueles que são menores, daqueles que necessitam, é cuidar do próprio Jesus. É como se estivéssemos servindo ao próprio Jesus. E é por isso que Jesus diz em outro momento, dizendo assim, olha, vocês me receberam, vocês me serviram. E as pessoas perguntam, mas como assim nós te servimos? Porque vocês cuidaram das crianças, vocês cuidaram das pessoas necessitadas. E assim como vocês cuidam dessas pessoas, é como se vocês estivessem cuidando de mim mesmo. E aí Jesus diz, e quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Quem recebe a Jesus, recebe ao próprio Pai. Então perceba, você quer ser o maior no reino de Deus? Acolha o menor. Sirva aquele mais necessitado. Sirva a pior pessoa na igreja. Sirva a pessoa que mais precisa de necessidade, que mais precisa de ajuda. Você vai servir aquela pessoa. Uma igreja que a gente tem uma parceria, né, que é a Igreja Batista Nova Vida, Boas Novas, Igreja Batista Boas Novas, lá em Presidente Prudente, eles receberam do governo da cidade uma proposta de serviço. E essa proposta de serviço era um projeto que era do governo, só que eles não estavam dando conta de cuidar desse projeto. E este projeto se chama Projeto Carona. Como que funciona esse Projeto Carona? O governo, ele deu para a igreja, ofereceu para a igreja um ônibus. E eles vão de ônibus todo sábado, amor? Todo domingo. 1 ou 2 domingos no mês, eles pegam todos os idosos, a maioria dos idosos e PCDs daquela região que são inscritos nesse projeto Carona. Eles vão com o ônibus, pegam então as pessoas necessitadas, levam para algum lazer, às vezes é uma piscina, um cinema, no parque ou algo nesse sentido, e então trazem para a igreja, o pastor dá uma devocional, e então eles lancham ali com a igreja. E o pastor Fernando, quando recebeu esse convite, ele falou na hora, não, a gente vai fazer isso, porque isso é cuidar dos necessitados, isso é ajudar as pessoas. E ele falou depois que nenhuma outra igreja quis pegar este projeto. O governo ofereceu para várias igrejas e nenhuma igreja quis, a não ser a Boas Novas. O que isso nos ensina? Não quer dizer que a gente tem que fazer um projeto igual, imitando e tudo mais, mas isso nos ensina que nós, como igreja, sempre devemos cuidar do menor.
Nós sempre devemos cuidar dos necessitados, aqueles que precisam, principalmente ensinando os mais novos a palavra do Senhor, ensinando aqueles que necessitam da graça de Deus. Sempre precisamos cuidar. Você quer ser o maior, então sirva o menor. É muito fácil servir o maior. É muito fácil servir o rei. Eu vou pegar uma água para aquela pessoa, para aquela autoridade. Eu vou servir aquela pessoa. É fácil. Por quê? Porque fazendo isso, pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, olha lá, aquela pessoa está indo servir aquele rei, aquele prefeito, algo assim. Você vai lá e serve aquela pessoa que tem autoridade. Não estou dizendo que você não possa fazer isso. Você tem que fazer isso também. Mas você também tem que fazer, assim como você serve a autoridade, aqueles que não têm autoridade alguma, que no caso aqui são as crianças, e pode ser qualquer pessoa. É você servir um café, não só para o pastor, não só para os líderes da igreja, mas servir um café para todos da igreja. É você ajudar as pessoas, não só os que têm autoridade, também servir os que têm autoridade, obviamente, mas servir também aqueles que não têm autoridade alguma. É servir aquelas pessoas que ninguém vai te valorizar, ninguém vai te elogiar, ninguém vai dizer, olha, eu vi que você fez lá a tua coisa. Não, ninguém nem viu, e você ainda assim foi lá e fez. Fazendo desse jeito, você vai receber ao próprio Cristo, e recebendo o Cristo, você recebe ao próprio Deus. Para terminar, a ideia principal, então, é que o maior no reino é aquele que serve como o pior de todos e acolhe os menores, para que eles sejam os maiores. O maior no reino é aquele que serve como o pior de todos e acolhe os menores para que sejam os maiores. Como eu já disse aqui, e eu quero repetir, Jesus poderia ter sido maior quando esteve entre nós. Jesus poderia exigir, ele não estaria errado de fazer isso, mas ele poderia exigir que as pessoas dobrassem os seus joelhos e o servissem, e lavassem os seus pés, e servissem a ele todo momento. Jesus poderia obrigar, olha, eu quero uma água, vem e traga uma água para mim. Olha, eu quero isso, vem e faça isso para mim. Olha, eu quero aquilo, vem e faça isso para mim. Jesus poderia. Ele é o rei, o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Ele tem toda a autoridade para fazer isso, mas ele não fez. Quando Jesus veio à terra, ele serviu até mesmo as crianças, que eram taxadas naquela época como as piores pessoas. É apenas uma criança. Jesus diz, não tirem as crianças do meio de vocês. As crianças, é delas que o reino pertence. Jesus, ele poderia exigir ser servido porque ele era o maior, mas ele se fez servo e nos mostrou como nós devemos também servir uns aos outros. O texto que nós lemos no início, lá de Lucas 14, eu quero ler novamente, Lucas 14, de 7 a 11. Lucas 14, de 7 a 11. Jesus conta uma parábola bastante curiosa aqui. Lucas 14, de 7 a 11, diz assim: Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Perceba, as pessoas, elas tomavam os primeiros lugares, porque nos primeiros lugares elas iam ser melhores servidas. Os primeiros lugares aqui talvez seja o lugar do lado do dono da festa, então a mesa em que o dono da festa sentava. E então eles escolhiam os melhores lugares, os primeiros lugares que iam ser servidos e os lugares que tinham mais honra. Que as pessoas iam olhar e falar, nossa, você viu que a Babi, que aquela pessoa estava lá sentada no primeiro lugar? Então todos poderiam olhar ali, olha, sentou no primeiro lugar. Jesus olha para essa situação e diz então o texto. Ele conta uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra.
pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então você vai para uma festa de casamento, você não vai sentar lá no lugar de honra. Porque pode ser que esse lugar não seja para você. Talvez você pense que seja o seu lugar, mas talvez não seja. E nesse casamento, pode ser que seja o lugar do padrinho, pode ser que seja o lugar do pai e da mãe do noivo, algo nesse sentido, que não era o seu lugar. Então, versículo 9, aquele que convidou os dois dirá a você, dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Olha que vergonha, imagine essa situação. Você vai e senta num lugar, e esse lugar não pertence a você. Isso aconteceu comigo uma vez, em que eu sentei na cadeira do pai da família. Eu não sabia que era, obviamente, né? Não fiz de propósito. Ele só botou a mão no meu ombro e falou assim, você vai querer pagar as contas da minha casa? Aí eu falei, não, então sai do meu lugar. Aí eu lembro disso até hoje. Claro que foi uma brincadeira, eu acho, mas eu me levantei e fui sentar em outro lugar. Mas imagine uma situação como essa, que vergonha, você vai lá e senta num lugar de honra que não pertence a você, e aí te tiram daquele lugar. É uma vergonha, você vai passar uma vergonha. Então, continua. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O que esse texto então está nos dizendo? Essa segunda situação, você vai para uma festa de casamento, isso é prático, tá? Isso realmente a gente tem que aplicar. Entrou numa festa de casamento, senta no pior lugar. Não procura, onde que eu vou sentar, qual que é o melhor. Não, senta no pior. Porque a pessoa te olhando e fala assim, espera aí, ele é meu convidado de honra e está sentado no pior lugar? Não, vem aqui para frente. Venha se sentar comigo. Venha sentar num lugar melhor. E aí, quando isso acontecer, o que vai acontecer? Como que as outras pessoas vão imaginar? Vão pensar, nossa, olha, aquele convidado é um convidado importante. Porque agora ele foi honrado pelo noivo. E é por isso que a aplicação do texto, versículo 11 é, todo aquele que se exalta será humilhado, e humilhado será exaltado. O que isso nos ensina? Você quer ser servo? Seja o último. Ou você quer ser o primeiro? Você quer ser o primeiro de todos? Seja o último. Seja o servo. Acolha o menor. Sente no pior lugar. Seja humilde, para então você ser exaltado. O texto que eu gosto muito e quero encerrar com ele é o de Provérbios 16, 18. Antes da ruína, Provérbios 16, 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Uma outra versão diz, a altivez do espírito gera a ruína. O orgulhoso precede a queda. O que significa isso? Que aquele que é soberbo, logo a sua queda vem. Aquele que se coloca em primeiro lugar, logo ele será tirado do seu cargo e colocado em último. O espírito orgulhoso precede a queda. Aquele que se exalta, que se acha melhor do que os outros, logo a sua queda vem. Então, o que nós devemos fazer? Entender que o maior no reino é aquele que serve como o pior de todos e acolhe os menores, para que estes sejam os maiores. No reino de Deus, os maiores são aqueles que se colocam por último. É o que Cristo fez, é o que Cristo nos ensina, e é como nós devemos fazer, ser sempre humildes, se colocando a serviço um dos outros. Então faça isso. Na sua vida, no seu trabalho, na sua família, sempre sirva como o pior. Faça o pior trabalho. Aqueles que ninguém quer fazer e diga, eu faço. Não tem problema não. Ah, mas tem que se sujar. Tá bom, eu faço, não tem problema. Ah, mas tem que varrer o chão. E você é um advogado, você vai varrer o chão. Vou, dá uma vassoura aí, eu varro. Porque dessa maneira as pessoas vão
te honrando cada vez mais. Sente no pior lugar para que você seja exaltado, para que Deus seja glorificado em sua vida. Vamos orar? Pai querido, pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude, porque o nosso coração, ele é um coração orgulhoso, é um coração arrogante, é um coração que quer mais ser servido do que servir. Meu Pai, transforma o nosso coração para que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus, para que possamos servir as pessoas, para que possamos amar as pessoas, não querer títulos, não querer autoridade, e que ao servir as pessoas reconheçam esse serviço, e assim sejamos exaltados para a glória do Senhor. Eu peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a sempre colocar as pessoas no primeiro lugar, a sempre tomar o último lugar, a colocar os menores, aqueles que mais necessitam de ajuda, a colocar eles sempre em evidência. Ó Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a glorificar ao Senhor em tudo o que fizermos. Tira de nós, ó Pai, tira do nosso coração um orgulho, mesmo que seja um orgulho cultural, que sejamos contra a nossa cultura brasileira, sejamos contra aquilo que estamos acostumados a fazer, mas que possamos olhar para a Escritura e ver o que a palavra nos ensina sobre a atitude de Cristo, a qual devemos imitar. Nós devemos sempre imitar aquilo que Jesus fez, e não aquilo que nos ensinaram, não aquilo que nosso pai nos ensinou, nossa mãe nos ensinou, mas aquilo que a palavra nos ensina, que é prioridade sobre nossa vida. Ó Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a termos uma vida sempre de serviço às outras pessoas, sempre nos colocarmos em último lugar para a honra e glória do seu nome, imitando a Cristo Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Oramos pedindo que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus Pai e o consolo do teu Santo Espírito esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.